Olá, meus queridos e queridas alunas. Vamos dar início à nossa aula. Antes, deixa eu colocar aqui uma coisa. Enquanto que eu coloco, eu vou dizendo para vocês. Eu vou precisar de vocês bastante atenção para que vocês compreendam perfeitamente a nossa aula, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, você pode dar pausa no vídeo, retroceder um pouco e assistir aquela parte ali que você sentiu a dúvida, tá? E prosseguir dali para frente. Também eu sugiro a você que convide alguns dos seus colegas que porventura não tenham o celular ou um computador para assistir a nossa videoaula, tá? Compartilhe com outro colega. Se tiver algum colega que está doente, você pode baixar essa aula e depois levar para ele assistir em sua casa, ok? E para começar a nossa aula de ciências, sem muito lero-lero, nós vamos abrir a página do nosso livro de ciências aí, página 18. Na página 18 nós temos essa imagem, e dá para nós percebermos diretamente que essa imagem é do corpo humano. Aí você pergunta assim, mas professor, por que tem uma interrogativa se a aula ainda nem começou? Isso é para aguçar a nossa curiosidade. E aí nós temos a pergunta, como o corpo humano funciona? Bom, e aí nós já seguimos 5 perguntas interessantes. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos falar dessa imagem. Essa imagem aqui, ela é uma peça de exposição. E é o corpo humano, que já passou por várias capitais brasileiras, e as peças são feitas a partir de cadáveres reais, que passaram pela técnica chamada de plastinização. Essa técnica foi criada pelo médico alemão Gunther von Hagens em 1977. Os cadáveres são desidratados, né, tirado todo o líquido do cadáver, e depois eles são imersos em um banho com polímero, um polímero de silicone. E aí, essa substância, estou lendo aqui, você pode acompanhar também. Essas substâncias penetram até o nível celular e, ao secar, eles estão prontos para serem expostos, tá? E agora vamos a essas 5 perguntas que nós temos aqui do lado. Vamos lá? Para início de conversa. A primeira pergunta aqui diz assim, você reconhece algum órgão mostrado na imagem? Se você reconhece, diga quais são eles. E a que sistema do corpo esses órgãos pertencem? Se você olhar para cá, dá para perceber que são os olhos, não é isso? São os olhos, aqui o nariz, a boca, a orelha. E esses que eu mostrei aqui, são 4, eles pertencem ao sistema sensorial, ok? Aí nós temos mais coisa aqui que pode ser conhecida de vocês, ó. Não é possível ter nada aqui que vocês não conheçam, nem os músculos. Ok, então, o que você reconhecer, isso você pode falar sobre ele. Aí, uma outra pergunta qual é a função do coração e dos pulmões? Se uma pessoa tiver um problema cardíaco, a terceira pergunta, será que ele pode prejudicar o funcionamento dos pulmões? Explique, viu? Você acha, questão de número 4, você acha que é importante que os sistemas do corpo humano trabalhem em conjunto? Por quê? Olha, crianças, não se precipitem em dizer, professor, eu ainda não sei essas respostas, você ainda nem deu a aula, já está fazendo essas perguntas e mais perguntas. Legal. Deixa eu dizer para vocês, essas perguntas nós vamos responder à medida que nós estivermos estudando o assunto ao longo dessa unidade 1, ok? Então, vamos começar essa aula logo para ver se a gente já tem algumas respostas. Veja aqui a página 14 e a página 15 do seu livro. Como o corpo humano está organizado. Então, nós vamos iniciar a aula aqui vendo como é que o corpo humano está organizado. Vamos lá? Para entendermos como o corpo humano funciona, é preciso recordarmos como ele está
organizado. De acordo com a teoria celular, todo ser vivo é formado por células. As células são, portanto, a unidade básica de estrutura e funcionamento dos seres vivos. Na maioria dos seres pluricelulares, as células que formam um indivíduo cumprem funções específicas e cada tipo de célula depende de outro tipo para suprir suas necessidades, ok? Aí nós temos aqui, nós temos aqui para iniciar células que atuam de maneira integrada, se unem e formam os tecidos. E dois ou mais tecidos que trabalham em conjunto formam um órgão. Quando dois ou mais órgãos trabalham junto para cumprir determinadas funções, nós dizemos que constituem um sistema. A junção dos sistemas forma o organismo como todo. A origem da palavra organismo tem relação com o termo do grego organon, que significa aquilo que funciona por si só. Nessa ilustração aqui, olha o que nós podemos perceber. Nessa primeira imagem, nós vemos a unidade básica da vida, que é a célula. Essas células se juntam e formam os tecidos. Aqui, acompanhou. Célula, juntam, formam os tecidos, que o seu agrupamento de tecidos formam os órgãos formam o sistema, e o sistema é o próprio organismo. Tá? Então, nós temos aqui uma representação esquemática que vai da célula até o organismo. Como nós vimos aqui, nós temos várias partes e vamos começar a estudar pelos tecidos, que é a união das células. No corpo humano, há 4 tipos básicos de tecido, a saber, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial, ou epitélio propriamente dito, como eles chamam, sugere que é um revestimento ao nosso corpo, ou seja, é como se fosse a roupa natural do nosso corpo, é a nossa pele, é a parte externa e também interna de alguns, no caso de alguns órgãos que são revestidos por tecido, o coração, o pâncreas, o fígado, o estômago e assim por diante. Ele forma a porção mais superficial da nossa pele e reveste cavidades internas, vasos sanguíneos, dutos e o interior e exterior de alguns órgãos, como o estômago e pulmões, que falei anteriormente. Depois, nesse tecido epitelial, nós temos o epitélio glandular, que é aquele que forma as glândulas, tá? O epitélio glandular, olha o texto aqui, por sua vez, constitui a porção secretora das glândulas, como as glândulas sudoríparas e as glândulas endócrinas. Aqui nós temos no esquema a mucosa da bexiga. A bexiga, crianças, é onde a urina fica armazenada até chegar ao faso de o corpo ser comunicado para fazer o xixi. E aqui nós vemos as paredes deste órgão, que é a bexiga, que é um órgão excretor, porque ele excreta exatamente quem? A urina. Na página seguinte, ou nas páginas seguintes, página 16 e 17, nós começamos o texto aqui dizendo o quê? Que o tecido conjuntivo é constituído de células muito espaçadas, separadas por material chamado de matriz. Esse material é rico em diversas substâncias entre eles. Aí nós temos o quê? Fibras de proteínas, ela desempenha inúmeras funções, no caso aqui, unir, reforçar, sustentar outros tecidos do corpo, proteger e isolar órgãos internos, compartimentalizar
estruturas, transportar ou armazenar substâncias, são vasos. São vários os tipos de tecido conjuntivo, tá? Então, lá, quando você for responder sobre tecido conjuntivo, já dá uma espiadazinha aqui na aula para respondê-los, tá? Aí vamos para outro tecido, o tecido adiposo. O tecido adiposo são células de tecido que armazenam gordura. Essa palavra adiposo é exatamente de armazenar gordura. Então, nesse período de quarentena, que nós estamos não nos movimentando tanto, não nos exercitando tanto, nós começamos a acumular algumas gordurinhas, ou alguns tecidos adiposos começam a ficar inchados. São as populares gordurinhas, tá? Mas não fiquem nervosos, não. No momento que você começar a gastar um pouco dessa energia, essa gordurinha desaparece. Aí nós temos o que aqui com relação a isso? Sendo assim, ele atua como reserva energética, não é isso? Reserva energética, como isolamento térmico, reduzindo a perda de calor pela pele. Ok? Além disso, também atua na sustentação e proteção contra choques mecânicos. Então, a nossa gordura, de certa forma, é boa para nós. Há pessoas que, ai meu Deus, eu estou muito gordo, ai eu estou ficando feio. Ninguém fica feio porque é gordo ou porque é magro. A pessoa nasce feia, ela é feia. Tanto faz estar gorda como magra. Não vem com esse negócio que ficou gordo, ficou feio. Ou ficou magro, ficou feio. Não tem nada a ver. A pessoa já era feia, a gordura foi só mais um complemento. Aí nós temos o que aqui? O tecido conjuntivo denso, que inclui o tecido que forma os tendões. Que mais? Que forma os tendões. Que são os tendões? Tendões são estruturas, tá entre parênteses aí, né? Uma explicação. Tendões são estruturas que ligam os músculos aos ossos. Então, a nossa musculatura, o músculo do nosso braço, por exemplo, precisa exatamente desses tendões para fazer os movimentos mecânicos que nós conhecemos. Esse tecido denso, ele tem como função proporcionar ligações entre estruturas. Depois nós temos o tecido cartilaginoso, que forma as cartilagens. O que é cartilagem? Esse ossinho mole aqui, ó, da nossa orelha, é um exemplo muito bom de cartilagem. Falar em orelha, esse negócio de usar máscara, ixi, minha orelha está enorme. Tudo bem. Então, veja o seguinte, esse tecido cartilaginoso que forma as cartilagens estão presentes em várias regiões do corpo, no nariz, na orelha, revestindo as articulações, entre outros, caracterizados pela elasticidade e resistência. Se você ver a nossa orelha, você pode esticá-la e ela volta ao local normal. Aqui nós temos uma ilustração. Aqui nessa imagem, nós temos uma ilustração do tecido cartilaginoso. Nós vemos que a sua estrutura ela é bem espessa. Ela é bem, assim, bem espaçosa, uma célula entre outra. Diferente no tecido ósseo. Porque o tecido ósseo, né, que a gente vê aqui embaixo, ó, o tecido ósseo, que é formado pelos ossos, cujas funções são de sustentação, proteção, armazenamento de substância como o cálcio e movimento, quando em associação com os músculos. Então, são os ossos que dão essa forma ao nosso corpo. Se não fossem os ossos, o nosso corpo teria a forma de uma lesma, certo? Então, os ossos, além de dar a sustentação ao nosso corpo, nos manter em pé, sentado, deitado, de qualquer posição que nós precisarmos ficar, ele dá a plástica, ao formato do nosso corpo. Continuando, nós temos aqui na página seguinte, página 17, o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ele forma o quê? O sangue e tem como função o transporte de substâncias e a defesa do nosso organismo. Tá? Quando nós falamos em defesa, nós nos lembramos de aulas lá do 7º ano, que falaram sobre essa questão de defesa, certo? Aí nós temos aqui um exemplo do tecido sanguíneo. Essas bolinhas avermelhadas
são chamadas de hemácias. No interior, aqui também nós temos os leucócitos, que são responsáveis pela proteção do nosso corpo. E depois de tudo isso, nós temos o tecido muscular. Ó, esse tecido muscular é formado por células alongadas e com capacidade de contração. São chamados de fibras musculares. Ele é encarregado dos movimentos, da manutenção da postura corporal e participa na geração de calor, né? Geração de calor. Muito bem, na geração de calor. E esse tecido pode ser dividido em muscular não estriado, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. Aí vemos aqui cada um deles. O tecido muscular não estriado, de contração involuntária, ele está presente em vasos sanguíneos, vias respiratórias, estômago, intestino, vesícula biliar e bexiga urinária. Então, quando ele falou aqui contração involuntária, quer dizer que eles se movimentam por si só, certo? Não é você que decide se a sua vesícula biliar vai se movimentar ou não. Não é você que decide se seu estômago vai fazer a digestão ou não, tá? Então, ele funciona por conta própria. Depois nós temos o tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido de concentração voluntária, geralmente está conectado aos ossos, tá? Você vê que nele a gente pode movimentar. Eu, por exemplo, se eu colocar meu dedo aqui e eu quiser fechar a mão, fecho. Se eu não quiser, eu não fecho. Tá? Então, essa musculatura aqui sofre o comando direto do meu cérebro. E aí nós temos o outro aqui, que é o tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco. Ele também é de contração involuntária e está presente no coração. Você pode decidir parar de respirar até certo tempo. É o caso das brincadeiras de apneia. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, os mais resistentes. Mas o coração você não pode parar. Ele funciona continuamente. No momento que ele parar, temos um ataque cardíaco. Então, aqui nós temos a ilustração. Essa ilustração aqui, você pode ler bem embaixo aqui, ó, no rodapé da página, que é o tecido muscular estriado esquelético, tá? Então, aí foi observado no microscópio óptico e pôde-se ver ele bem de pertinho. Nós também podemos ver ele lá no açougue, tá? Porque a carne lá que está sendo à venda nada mais é do que músculo. E aí, né, fechando a linha dos nossos tecidos, nós temos o tecido nervoso. Esse tecido é formado por neurônios e por gliócitos. E é especializado na conversão de estímulos vindos do ambiente. Estímulos vindo do ambiente. Em impulsos nervosos e na transmissão desses impulsos nervosos até os locais adequados, como o cérebro ou a medula espinal. Crianças, é esses aqui que formam o sistema dos nervos. Observe como é o tipo de célula. Essa célula é uma célula nervosa, certo? Nós vamos ver aqui na ilustração abaixo alguns tipos de células, identificá-las pela ilustração, tá? Porque se nós estivéssemos vendo no microscópio, elas teriam uma outra aparência. Então, essa aparência aqui é apenas uma coisa didática para ficar fácil de nós entendermos. Aí aqui está escrito, ó, em algumas regiões pode haver menor quantidade de um ou de outro tecido, mas eles estão presentes no corpo todo. Aí nós temos aqui tecido epitelial, que forma o quê? A pele, que é chamado de epitélio. Tecido muscular, que forma os nossos músculos, a carne do nosso corpo. Tecidos nervosos, que nós acabamos de ver, são responsáveis pelos estímulos. Aí que você sente o frio, você sente o calor, você sente dor, você sente quando alguém te toca, você sente o prazer. Prazer sexual mesmo que eu estou falando. Tudo isso pelo sistema nervoso. Nós temos mais abaixo aqui outros tecidos. Nós temos aqui ó, o tecido epitelial numa ampliação maior, o tecido ósseo, né, olhado de perto,
nós temos aqui os glóbulos do sangue, as hemácias do sangue e assim por diante. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula até aqui, tá? Porque a partir de agora nós vamos fazer as verificações de aprendizagem. Aí nós vamos falar sobre atividades físicas, músculos e gordura. Aí tem aqui, ó, algumas pessoas têm receio de se exercitar e aumentar o tamanho de seus músculos. E se pararem de praticar atividade física, a massa muscular se transformar em gordura. Será que isso é verdade? Você vai para a academia fazer musculação, aí fica com o corpo todo bombadão. Se você parar de fazer a ginástica, esse musculatura tudo vai virar gordura? Será que isso é verdade? O contrário também é dito. Se uma pessoa se exercitar de forma intensa e regular, a gordura corporal vai se transformar em músculo. Será que isso também é verdade? Bom, para ajudar a refletir sobre esse assunto, responda as questões a seguir. Se necessário, pesquise em revistas, livros ou na internet. Eu não vou dar resposta, não vou dar correção desse exercício. Esse exercício aqui, vocês vão escrever ele numa folha de papel, colocar as respostas, tirar uma fotografia e enviar no meu WhatsApp, no privado, envia no meu privado. Bote lá o nome da escola, a disciplina, a série, né? 7º ano, 8º ano, 9º ano, seja a sua série. Ah, tá, 8º ano, bote lá o 8º ano e coloque o seu nome, tá? E coloque o seu nome. Porque como é que eu vou saber de quem é e de qual turma é? Esse aqui vocês vão fazer e me enviar para eu corrigir, tá ok? Agora, esse exercício que nós temos aqui na página seguinte, a página 20, esse exercício aqui, esse aqui nós vamos corrigir na próxima aula. Você pode fazer a resposta dele aí mesmo no seu livro de lápis, né? Para depois poder apagar, que nós vamos corrigir na próxima aula, ou você pode responder lá no seu caderno. Pode escrever e responder, pode só botar as respostas também. Preste bem atenção no que eu estou falando para não ficar me perguntando lá no grupo e nem no privado. Professor, é para escrever e responder? Sim. Se você quiser escrever, escreva. Se você quiser só responder, só responda. Mas se você escrever, você tem que escrever e responder. Se você quiser só responder, só responder. Não é para tirar foto disso aqui, ok? Essa foi a nossa aula de ciência. Até a próxima aula, onde nós estaremos falando sobre os órgãos e os sistemas. Se você já quiser ler a aula antes mesmo dela ser publicada para vocês, é a partir da página 21. E até a próxima. Um abraço no coração e um cheiro no pescoço.